Senta com a gente que hoje tem história pra desenrolar. Isso é o Desenrola, porque crescer não precisa ser um nó. Eu sou a Alice. Eu sou a Clarissa. E hoje a Clarissa veio nos contar um caso super interessante. Que a gente recebeu por e-mail. Então, antes da gente começar, né, Alice, a gente já queria convidar vocês que estão nos assistindo e estão gostando aí dos nossos papos, da nossa conversa, que você se inscreva no canal, que você compartilhe para outras famílias, né? Pra gente chegar em mais casas aí e ajudar a desenrolar a infância dos nossos pequenos. Isso aí. Então, Alice, esse caso a gente recebeu por e-mail, inclusive o nosso e-mail tá aqui embaixo, né? Pra quem quiser mandar sua dúvida, seu caso, né? Então, era uma mãe muito preocupada, um bebê de 1 ano e meio, que já tá indo na escolinha. E a mãe extremamente preocupada no e-mail dela, porque ele começou a bater tanto nela, no pai, na avó que fica com ele, quanto na escolinha, nos colegas. E a prof falou, assim, de uma forma, pelo que ela escreveu ali, a prof só disse, tem que trabalhar com ele isso e tal, enfim. Então ela disse, será que o meu filho tem algum problema, né, de neurodesenvolvimento? Ela perguntou, será que ele vai ser agressivo, né, e o que ela podia fazer para melhorar. E eu adorei receber, a gente adorou receber esse e-mail, porque realmente é uma dúvida muito comum e é uma coisa que a gente vê todos os dias, inclusive a gente vê no consultório, conforme as crianças vão crescendo e a gente que tá ali acompanhando, né, mês a mês, do nada, realmente, aquele bebê fofinho, queridinho, começa a dar um tapa. E aí, né, Alice, eu vou começar dizendo algo que me preocupa muito. A gente vai falar especificamente de bater, mas pode ser morder, pode ser jogar coisas nos outros, né? Cabelo. Esse comportamento, assim, mais agressivo. E qual é o problema? Porque é um bebê de 1 ano e meio. Então, um bebê de 1 ano e meio batendo não dói na gente, pelo menos, né? E tem muitas famílias que acham engraçado, que começam a achar engraçado. E isso é um grande problema, porque é uma linha muito tênue. A gente precisa lembrar que é desde muito cedo que a gente está educando essa criança e que a gente está ensinando para ela o que pode e o que não pode. Então, antes da gente falar, porque com certeza a gente vai falar por que as crianças começam a morder e começam a bater, né? A primeira coisa que eu queria falar é: tentem não rir, mesmo quando são bebês pequenininhos, né? Porque isso é um reforço do comportamento. Então, no momento que eu dou risada de uma criança que bate, eu meio que tô dando autorização para que ela siga esse comportamento, e é um comportamento que a gente não quer e que muito menos a gente quer que se mantenha. É um comportamento esperado, vai acontecer, não tem nada de errado, mas tem sim o que a gente vai fazer com isso. Então, acho que a coisa mais importante da criança que bate é como o adulto vai reagir a isso. Que é uma coisa bem natural do neurodesenvolvimento, assim, também, né? Quando a gente vai ver estudos bem de primitivos, assim, que estudam também os animais e tudo mais, existe esse instinto, essa parte do desenvolvimento, né? De como tu interage com o outro e tudo mais. E aí nós, seres humanos, racionais, a gente conseguiu dominar a educação, o jeito que a gente vai se comportamentar. E é bem isso aí que tu falou, né? Que é como que a gente vai agir quando a criança tem essas posições, né? Até porque a gente não quer que cria-se um estigma, né? É aquela criança que bate, que aí os outros pais não querem que os amiguinhos fiquem perto. Começa a excluir essa criança também, né? Então, isso pode gerar para essa criança que tá batendo consequências que vai levar pro resto da vida dela, né? Então, apesar de ser uma coisa que acontece, que é natural, a gente não pode deixar ela passar sem ter nenhuma intervenção também, né? Me vem na cabeça também, quando a gente fala disso, são daqueles tipos de criação em que ainda existem palmadas dentro de casa, né? Claro que nessa idade de 1 ano e meio
não tanto, um pouco mais depois, né? Mas já em algum grau aqueles neurônios espelhos, assim, né? Então imitam comportamentos, porque a criança ela aprende muitas coisas do neurodesenvolvimento por imitação, né? Então, cuidar o jeito que a gente tá lidando com as coisas da nossa vida, da nossa rotina, né? Que é uma coisa que a gente já falou várias vezes nos nossos episódios, né? Isso, Alice. Eu acho que é legal a gente falar dessa coisa do bater, né? Explicar para as famílias o que significa isso para um bebê, que nesse caso da mãe que nos mandou o e-mail tinha 1 ano e meio. Entender que esse comportamento ele pode acontecer mais ou menos entre 1 e 3 anos, né? É esperado, tem um pico ali no 2º ano de vida, né? Nos 2 anos. Mas o que significa isso? Então é bem que tu falou, isso tem a ver com o desenvolvimento do cérebro. Então é um cérebro que não está desenvolvido. A parte que é responsável por filtrar as coisas, por dizer, não bate, né? Por saber como reagir às situações, por fazer, digamos assim, um controle, uma regulação, ela não está bem desenvolvida, que é o córtex pré-frontal, né? Então entender que a criança ela não é malvada porque ela bate, ela não faz isso deliberadamente, ou seja, porque ela quer te provocar, porque ela quer... Não, ela faz isso porque é a única maneira que ela encontra de reagir ou a uma frustração ou a alguma coisa que tirou ela, que realmente desregulou. Então, no momento que as famílias entendem que isso é o cérebro imaturo da criança e não uma criança malvada, né? Rotular ela. Não rotular ela, eu acho que isso ajuda muito a saber o que fazer. Então, porque se eu sei que a criança não está fazendo contra mim, né? Ela não está fazendo para me atacar, ela está fazendo porque ela não consegue se regular, lidar com aquele sentimento, frustração, medo, raiva, enfim, os sentimentos, eu entendo e aí eu vou saber que não adianta eu dar isso de volta, né? Ou seja, bater de volta, como tu falou, que muitas famílias ainda usam a palmada como algo que é educativo e não é. Olha só, a criança não faz porque ela quer, ela faz porque é a única forma que ela encontra. Tu imagina, com 1 ano e meio, a criança não sabe falar ainda frases, talvez fala algumas palavras, né? Mas ela não fala frase. Pensa, gente, eu sempre faço esse exercício assim, me colocar no lugar, né? Imagina se eu tivesse sentindo muita raiva, muito medo, muita frustração e eu não conseguisse falar. Eu não consigo expressar aquilo. Então, a criança acaba explodindo com o bater, com o jogar, com o puxar, né? E a gente vai lembrar que a gente, além de não conseguir falar, se comunicar, quando a gente não tem uma linguagem bem formada dentro do cérebro, é como se a gente não conseguisse se comunicar com a gente mesmo. Então, como que a linguagem que ainda está em desenvolvimento lá dentro do cérebro vai fazer entender tudo isso se a linguagem é o que está em desenvolvimento ainda, né? Então, quando vem todas essas emoções, elas são traduzidas em coisas assim, de acessos de raiva, né? De morder, de botar pra fora do jeito que ela tá conseguindo se expressar, que é um jeito bem primitivo, né? E aí uma coisa importante, assim, é da gente também entender, não só desse caso, né, que ela nos passou ali de 1 ano e meio, mas depois também, o que é o punir a criança quando ela tá braba, tem esses acessos de raiva e tudo mais? Quando que a gente acolhe, né? Que a gente precisa acolher esse sentimento também. E quando que a punição, o que é o punir, né? Então, as crianças que são um pouquinho mais velhas, que essa idade da paciente... Da paciente não, da nossa ouvinte. É a gente entender depois de tipo assim, uma criança, ela bateu no amiguinho. Eu vou te tirar o teu videogame, ou tirar uma coisa que é muito importante pra ti como jeito de punição. Na cabecinha dela, aquilo é a pior coisa que pode ter acontecido na vida dela. Então, se ela continuar batendo, se ela continuar mordendo, nada mais horrível vai acontecer, porque ela já perdeu tudo que ela queria na vida dela, sabe? Então, é como se não tivesse mais nada a perder. Então, é uma coisa importante da gente conseguir entender como que a gente vai mostrar para essa criança que o que ela fez é errado, né? Então, o do castigo, da punição e tudo mais, né? Pra
gente conseguir trilhar um caminho que faça sentido na cabecinha dela e que ela consiga aprender nesses momentos de vulnerabilidade, né? Exato. Alice, acho que isso que tu trouxe é o mais importante, né? Então, não é punindo que a gente vai resolver esse problema. Até porque ele até é um problema, com certeza. Os pais ficam extremamente preocupados e a gente entende com razão, mas na verdade ele é uma oportunidade. Então, a criança que começa a morder, que começa a bater, né, em você ou no coleguinha da escola, é uma oportunidade de aprendizado, exatamente porque a gente tem esse cérebro imaturo que a gente falou. Então, o que a gente faz? A gente costuma ter, não é pra bater, não é pra punir, não é pra tirar a coisa que ela mais gosta, realmente. O que é pra fazer, então, né? Então, eu acho que a primeira coisa, e não é eu acho, né? Eu falei eu acho, mas aqui a gente não acha tantas coisas assim. A gente estuda, a gente lê ciência, neurodesenvolvimento, né? E aí a gente traz, mastiga, digamos assim, desenrola para vocês. Desenrola o que a gente aprende. Então, o ideal é a primeira coisa. Então, eu entendi que é algo que a criança não tá conseguindo lidar, ou seja, não é um mau comportamento, ela não é má por isso. Então eu preciso, primeira coisa é acolher, estar ali com ela, mas de repente ajudar ela a nomear o que ela tá sentindo. Eu entendi que você quis me bater porque você tá com raiva. Eu entendi que você quis me bater porque você tá com medo, né? Então, ajudar a nomear e logo em seguida que você acolheu, você deu um nome para aquilo que ela tá sentindo, dizer o que ela pode fazer. Porque a gente tem, né, isso é muito da nossa criação, né, a criação mais antiga, digamos assim, do não. Tudo é não, né? Não bate, não faz, não sobe, não vai. Mas aí, quando realmente a gente aprende, né? A gente aprende muito mais com afirmações do que com negativas. Então, é mais legal você dizer, olha, aqui nessa casa, a gente não bate, porque o que a gente faz é dar carinho, o que a gente faz é conversar quando a gente tá com raiva, né? Então, dizer pra criança, entendi que você tá com raiva, que tal nós conversarmos? Que tal você se acalmar? Que tal, eventualmente, até dar, eu falo pros pais assim, dá uma ferramenta. Então, pega sei lá, uma almofada, que obviamente não pode ter nenhum desenho de bichinho, ou formato de bichinho, ou qualquer coisa assim. Você tá com raiva, quer apertar essa almofada? Aperta, e aí depois a gente vai conversar. Porque uma coisa que é legal a gente falar, porque a gente tem o adulto, né, que é resolver na hora. Então, assim, eu quero explicar que isso foi errado, porque imagina, bater em mim, blá, 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 blá. A criança, nesse momento que ela teve esse acesso de bater, ela não tá muito aberta para aprendizado imediato, para conversa. E ela não tem um cérebro muito imaturo para racionalizar as coisas. É muita emoção. Não vai ser rápido, então não adianta você querer dar sermão ali na hora. Então, acolhe, nomeia o sentimento, diz o que ela pode fazer, o que é legal fazer. Quando ela tiver se acalmado, então você pode dizer para respirar, você pode, enfim, contar até 10, tem várias técnicas que a gente pode usar. E aí depois você explica. E é importante esse momento, né? Até não pode ser no outro dia, né? De sentar e conversar do que aconteceu. Porque a criança, ela precisa falar sobre o que aconteceu para processar todos os sentimentos também, né? Então, às vezes ela não consegue falar, porque ela não monta frases, porque ela N motivos, né? Ela não vai conseguir montar a sequência das coisas. Mas é importante tu sentar com ela e falar, olha só, você tava com a mamãe tirou tal coisa de você ficou brabo, né? Ficou brabo. E o que você fez? A criança tem um jeito de falar, pá na mãe, sei lá, bateu na mãe. Não é legal bater na mãe, a mamãe fica triste, a mamãe fica dodói, não é legal. E contar essa história, ajudar ela a contar essa história para ela conseguir processar isso também, né? Mas tem aquelas crianças que elas ficam muito raivosas e batem, né? E tão muito violentas, assim, de se bater.
a gente afasta, né? Então, a gente não precisa ficar ali recebendo socos, a gente fala não, né? Não pode e se afasta, porque também se a gente se meter naquele momento de raiva, naquele pico de raiva, que ele tende a ser limitado durante um tempinho, a gente vai estar piorando a situação, né? Então, às vezes, a gente tem que se afastar, deixa se debater, deixa ficar raiva, que isso vai abaixar a poeira e aí sim tu vai poder conversar, né? Exatamente. A criança, quando tem esse tipo de comportamento, então, de bater, tô trazendo mais o bater, que foi o caso, né, da nossa ouvinte. Então, a criança, quando bate, ela também tá esperando o que o adulto vai fazer, né? Então, aí também eu acho legal. Idealmente, como esse é um bebê, então essas coisas, eu já vi acontecer isso inúmeras vezes no consultório, o bebê tá no colo e pá, né, no rosto, enfim, em algum lugar. Sempre que possível, se você percebe o movimento da criança, é legal que você não deixe ela terminar o ato. Você segura com calma, sem machucar, simplesmente contém e diz: não pode bater, porque isso dói, porque não é legal. E aí, de novo, nomeia. Você tá com raiva porque a gente tá no pediatra, né? Vamos respirar fundo, convida a criança àquilo. Então, não deixar bater também é importante. Porque se a criança tá esperando o que o adulto vai fazer, em outras palavras, a criança tá esperando o limite. É nesse momento que a gente começa a dar a noção de limite. E é importante que isso seja feito com firmeza, sim, mas jamais com violência, com grito, com, né, qualquer coisa que seja uma comunicação violenta. Agora, firmeza é importante, inclusive firmeza na voz. Então, não é gritar, mas é mudar o tom de voz. Eu falo assim, tem muitas mães, talvez você aí vá se identificar, que eu vejo, o momento que a gente vê é na consulta, né, Alice? Então, que a gente vê, assim, que são pessoas mais doces, assim, né, no jeito de falar, e acabam se confundindo um pouco de como usar a fala. Então, a fala, ela é muito forte também, mas não talvez só o que a gente tá dizendo, mas como a gente tá dizendo. Então, eu vejo as mães assim: ai, filhinho, não bate na mamãe. Se não tá comunicando pra criança que não é pra ela bater. Porque a criança entende muito mais o seu gestual, o seu tom de voz, do que propriamente a linguagem ainda, como a gente falou, a linguagem tá desenvolvendo. Então, assim, filho, não é legal você bater. Eu não gostei, isso não faz bem, isso é dodói aqui, a gente não bate em ninguém. E você precisa se acalmar, por exemplo. Então, assim, mas eu mudei o tom de voz. Eu não falei, filhinho, não bate. Porque a criança, ela não vai entender esse tom de voz. E falando de limites, eu vou puxar uma palavra que a gente fala quase sempre, que é a previsibilidade, né? Então, a gente colocar limites, a criança, ela tem uma previsibilidade do que é o certo, do que é o errado, da conduta que ela vai ter e como que a mãe vai responder a isso. A mãe, o pai, os cuidadores, né? E isso dela entender e ter uma previsão de como as coisas vão acontecer ajuda muito no neurodesenvolvimento dela, né? Então, não adianta a gente deixar bater num dia, no outro a gente não deixa, no outro a gente deixa. A gente tem que ser previsível, a gente tem que colocar os limites e eles têm que ser consistente, né? Consistente e constante. Agir da mesma forma sempre que acontecer aquilo, exatamente. Exatamente, Alice, acho que isso é essencial. Eu acho que a gente tá se encaminhando pro final também, né, Clá? De novo, você está gostando da nossa conversa aqui, se identifica com alguma coisa, mande e-mail pra gente, que nem hoje que a gente pode contar um caso aí que a gente recebeu de uma ouvinte. Nos mande por e-mail também, a gente vai ter o maior amor do mundo pra desenrolar esse caso, né? E se inscreva no nosso canal também, porque assim você vai receber a notificação todas as quartas-feiras ao meio-dia de um episódio novo. É isso aí. E Alice, só pra gente finalizar, porque a gente fala muito pros pais, volto a dizer, não é achismo, isso é ciência, de que não deve bater, não deve
deve gritar, não deve ter uma comunicação e uma atitude violenta. Mas por quê, né? Eu sempre peço para as famílias, tudo que vocês quiserem das crianças, vocês têm que explicar o porquê. Então, acho que nós também aqui precisamos explicar por que não. Por que não bater? Por que não xingar? Além de ser algo que a gente precisa lembrar que aquela criança, ele é uma criança, é um ser humano, né? E merece todo o respeito que qualquer adulto tem. Então, você não chega um amigo seu que, de repente, você ficou com raiva dele e dá um tapão na cara. Ninguém faz isso. Então, como é que faz isso com a criança, né? Então, essa é uma coisa. Mas também não pode bater porque vai piorar. Vai funcionar ao contrário, né? A criança vai entender que é permitido bater quando se está com raiva, triste, com medo, né? Aliás, quem tá ensinando as condutas pra ela também bate, né? Exatamente. Então, e lembra, a criança aprende muito mais pelo que ela vê, pelo que ela percebe, do que pelo que a gente fala. Então, não adianta falar não bater e vai lá e dá uma palmada, puxa a orelha. Ai, mas é só uma palmadinha. Não, não é só uma palmadinha. É uma violência. Você ia gostar que alguém te desse uma palmada hoje? Não ia. Né? Aquele ser humano não se sente bem e não é algo esperado. Então, além de eu estar ensinando o oposto, a gente tem estudos muito consistentes que mostram que violência na infância, ela gera, inclusive, perda, dano neuronal permanente. Então, a gente não está falando de uma coisa simples. A gente não está falando só de que a criança tende a ter um comportamento mais agressivo quando batem nela. Isso é notório. E isso é ciência. Criança que apanhou, que recebeu violência, ela, na maioria das vezes, acaba levando a vida dela com violência. Então, é aquele adulto que vai bater na esposa, né? Que vai bater no cachorro, né? Todas essas coisas que a gente tem visto aí. Mas, além disso, a gente tem dano neuronal. Então, a gente tem maior risco de adoecimento mental nessas crianças, de atraso no aprendizado. Então, assim, não há nada de bom em ser violento ao educar uma criança. E lembrar que violência não é só o bater, né? Existe a violência psicológica, a violência na forma de falar, no grito, no tom de voz. Acho que desenrolamos, né? Desenrolamos esse assunto do bater. Então, gente, se inscreve aí, né? Deixa um like pra gente, comenta, compartilha. E se tiver alguma história por aí que você queira que a gente desenrole, manda pro nosso e-mail aqui, porque esse é o nosso Desenrola. Porque crescer não precisa ser um nó. Até a próxima!